39, eu sou modelo 39. Eu sou carioca de Vila Isabel, depois é que eu vim morar no Flamengo, já na década de 50. Isso é coisa da minha mãe, né? Queria que a gente viesse para a Zona Sul, por causa de praia e tal. Ficávamos até em hotel, teve uma época que eu fiquei no Hotel Paissandu, ali na rua Paissandu. Depois, então, nós começamos a morar aqui, no Flamengo. Eu sempre quis ser jornalista. Por exemplo, eu entrei para o colégio Pedro II, me tiraram, aliás, do centro, me trouxeram para Humaitá. Humaitá era uma unidade nova que eles estavam criando, porque a turma do centro só tinha moças. Era uma zoeira danada entrar na sala de aula que elas encarnavam em mim. Você não tem ideia, né? Porque o único homem, elas se divertiam, né? E aí vim para uma turma mista. Eu já fazia um jornalzinho no Pedro II. Eu comecei bem cedo. Aliás, a primeira vez que eu entrei numa redação de jornal foi na Gazeta de Notícias, na época que eu estava no Pedro II, na Marechal Floriano. E meu pai queria que eu fosse advogado, ele sonhava que um dia eu fosse ministro do Supremo. Era a vontade dele como advogado, bom advogado, foi advogado a vida dele toda, né? Durante mais de 50 anos o papai advogou. E eu fiz a vontade dele, me formei em Direito, né? Eu tenho a minha identidade da FENAGE como jornalista, né? Jornalista antigo e tal. Eu sou o número 900 e qualquer coisa do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, filiado, sindicalizado desde a década de 60, assim como também entrei para a ABI. Acho até que eu entrei para a ABI antes de ser sindicalizado. Porque a sindicalização foi um movimento que os jornalistas fizeram na época para poder defender a ABI e outras instituições de classe dos jornalistas em função da ditadura, né, do regime militar, que é de 64. Mas essa carteira é a minha carteira de identidade. Eu me formei com 22, né, como advogado. Aí tratei logo de cuidar da minha carteira de identidade, né, e me valeu muito. Eu, uma vez nos Estados Unidos, naquele negócio, aquele sufoco de medo de levar em avião para não sei para onde, não sei o que, eu entrei correndo, porque eu estava atrasado, o cara me abotoou, entendeu? E me segurou mesmo e eu já estava me sentindo um terrorista, né? Um sequestrador de avião. Ele pediu a identidade, eu puxei a carteira de advogado, a carteira é a mesma, é vermelhinha no mundo inteiro, né? O cara mudou completamente, pois não, doutor, desculpe, não sei o que e tal. Mas esse episódio curioso que me aconteceu, né? Foi em 82, já na época da a volta das eleições diretas para governador, o caso para Consult, que é a Rádio Jornal do Brasil, inclusive através da minha voz, dos boletins que eu fazia e tal, né? A gente denunciou uma fraude eleitoral, né? Uma tentativa de fraude, parou tudo, reabriu tudo. E havia uma empresa chamada Proconsult, que era quem contabilizava os votos e tal, para depois mandar para o computador. Aí é que nasceu o perigo. O interessante é que logo depois, né, eu sou intimado pela Polícia Federal, porque, segundo a Polícia Federal, e eu fui depor lá na Praça Mauá, é um lugar onde eles estão levando aí um bocado de gente em cana, e cheguei lá, o delegado, né, passou a tentar me incriminar, dizendo que eu tinha feito uma tentativa de subornar a Proconsult para a Rádio Jornal do Brasil ter antes as informações que nós tivemos antes por outra razão, que a gente montou um esquema lá junto às sessões, etc, uma cobertura para a rádio tem que ser dinâmica, né? E aí o delegado, o tempo todo, e sabe como é jornalista, né? Ainda mais alguém que já estava calejado, né? Não era nenhum menino em 82, né? E tinha mais de 40 e tantos anos já. Aí eu falava para o delegado assim,
delegado, qual é, pô? Fazer uma pergunta até essa. O que o senhor está querendo chegar? E eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes, até assistir esse depoimento meu perante esse delegado, que eu nem me lembro o nome dele. Nem quero lembrar também, isso é uma figurinha. Lá pelas tantas, o delegado ficou zangado comigo, né? da minha irreverência, disse assim: o senhor, por favor, de agora em diante, quando se dirigir a mim, respondendo às minhas perguntas, o senhor diga assim: doutor delegado. Eu digo: pois não, doutor delegado. Aliás, aí eu peguei a minha carteira de advogado, essa vermelhinha, e taquei um cartão vermelho aqui também. Ele disse assim: doutor delegado, eu sou advogado. O senhor, por favor, de agora em diante, quando se dirigir a mim, fale assim: doutor Pericota, o senhor e tal. Foi ótimo, porque ele ficou completamente, vamos usar um termo adequado, desbundado. Ele, dali em diante, ele não conseguiu mais, perdeu o rumo, fez mais 1 ou 2 perguntas idiotas qualquer, e encerrou. Depois, se for necessário, eu convoco o senhor depois para novo depoimento. Ele: tá bom, doutor delegado, estou à sua disposição. Mas foi isso. Mas tem histórias anteriores e que eu vou mais ou menos fazer o depoimento aqui na ordem cronológica minha profissional. Eu comecei em meados da década de 50, em Gazeta de Notícias, depois passei, acho que pelo Diário Carioca, depois fui para o Diário dos Associados de São Paulo, o jornal, que era o líder dos associados. E eu vivi 2 episódios pitorescos com o presidente Juscelino Kubitschek, né, que morreu na década de 70, em 1976, especificamente num desastre automóvel. Um é referente a uma chegada dele ao Galeão, e a outra é já nos anos 70, uma fase brava da ditadura e tal, que foi em 1972, por aí. Mas esse primeiro episódio é engraçado pelo seguinte: toda a autoridade, figura importante, presidente da República, ministro, lá que seja, autoridades que vêm do exterior, grandes artistas, enfim, todo mundo que era importante para a imprensa, né? Quando desembarcava no aeroporto do Galeão, o fotógrafo tinha que trazer a foto dessa personalidade descendo a escada do avião e acenando. E era de praxe isso. Nós fomos, inclusive, para a pista, né, que a imprensa tinha uma liberdade total naquela época. E um fotógrafo que tinha chegado atrasado chegou para mim e disse assim: pô, Peri, por favor, quase implorando, né? Pelo amor de Deus, fala com o presidente para ele voltar para a escada, que eu não tirei aquela foto da escada. Aí, pô, o repórter tem que ser cara de pau mesmo, embora eu fosse bem jovem naquela época, hein? Aí eu cheguei lá para o presidente, ele já tinha descido, estava caminhando pela pista, e cheguei e disse: presidente, por favor, meu fotógrafo chegou atrasado, e o senhor sabe, a gente tem que levar aquela foto e tal, da escada e tal. O senhor poderia voltar a escada e descer novamente a escada. O Juscelino era uma simpatia, né? Ele era uma pessoa ótima, como pessoa e como político, era uma simpatia. Aí ele disse: pois não, meu filho. Aí foi e quando chegou bem na beira da escada, ele já foi subindo a escada de costas. Então ele subiu vários degraus, chegou mais ou menos à metade da escada e perguntou: tá bom aqui? Tá bom aqui? E os fotógrafos: não, presidente, mais um degrau. E ele subindo de costas, até que ele chegou quase no início da escada, saindo do avião, né? Aí abriu um sorriso, acenou como se tudo tivesse sido naquele momento. A outra história que eu tenho dele, né, foi já
uma conversa longa que eu tive com o Juscelino, vários dias, para fazer uma matéria enorme da Manchete. E, aliás, quem releu a matéria foi o Coni. Quem tinha marcado, pessoalmente, tinha marcado que fazia Cooper com ele, com o Juscelino na Avenida Atlântica, foi o próprio Adolfo Bloch. Eu fiz várias perguntas a ele, algumas eu, lógico, nem registrei. E ele me fez uma revelação. Naquela época, os políticos faziam campanha na rua, eram levados, né, nos ombros, e iam para cima de um caminhão, né, e faziam um discurso. Né, ele disse assim: olha, eu nunca deixei que me levassem nos ombros. O cara segura, né, bota a tua perna de um ombro de um, tem outro cara segurando, aí o outro bota a outra perna, né, uma perna de esquerda de um lado, a perna direita do outro. E sabe por quê? Porque tem sempre um engraçadinho pior, enfia o dedão. Então, era essa figura, essa coisa eu não podia contar. Né? Mas foi uma coisa muito engraçada, não é? Foi de um candidato à presidência da República. Isso é nessa época que eu estava lá na Rádio Jornal do Brasil. Eu fui designado para ir a Brasília para fazer uma gravação durante 1 hora, encontro com a imprensa, um programa que ficou famoso na Rádio Jornal do Brasil por minha causa. Eu e o Ricardo Bueno, grande jornalista, grande profissional, grande amigo. Foi imortalizado na Rádio Jornal do Brasil pelo Iliaquinha, a grande figura de apresentador, de primeiro âncora de televisão, né, falando como falava na Rádio Jornal do Brasil, né, sem afetação nenhuma, né, tinha uma bela voz, mas falava normalmente, né, não impostava a voz. E aí eu fui fazer uma entrevista com o Andreasa, né, Mário Davi Andreasa, que era o ministro dos Transportes, que queria se lançar candidato à presidência da República quando tivesse a eleição para presidente, que seria em 85, né, para tomar posse em 86. No final, resolveram lançar o Maluf, o partido oficial, que foi eleição indireta, não é? E quem ganhou do Maluf foi o Tancredo Neves, que aí não tomou posse, né, morreu, né, etc. Eu, quando cheguei na casa do ministro, o Mário Davi Andreasa estava uma fera com um jornal brasileiro, com um jornal na mão, cantava assim, dizia assim: olha essa manchete do Jornal do Brasil. Não tinha nada com a manchete do Jornal do Brasil, estava lá na Rádio Jornal do Brasil. Como é que o Jornal do Brasil faz uma manchete dessa? Eu disse: um deputado nordestino, usando uma terminologia regional, né, disse que ia acabar com a candidatura do Andreasa, dizendo assim: eu vou desatarrachar o umbigo dele. Aí ele, que estava com a camisa branca, puxou a camisa, entendeu? Botou um barrigão de fora e ele esbravejava assim: veja se ele pode desatarrachar meu umbigo. Ele não vai desatarrachar nada, nada. Ele gritava, né? É verdade, eu pude ver. Por incrível que pareça, pelo menos para minha surpresa, Mário Andreasa não tinha umbigo. A barriga dele era lisinha. O homem não tinha umbigo. Essas intimidades, às vezes acaba tendo, como eu contei para o Juscelino, no caso do Andreasa, mesmo sem querer. Você também é surpreendido. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, um político, governador de São Paulo por 2 vezes, também queria ser candidato a presidente da República, porque ele tinha apoiado o movimento militar, lá na época do governador de São Paulo, aqui o governador era o Carlos Lacerda, e todos os dois, aliás, tentaram ser candidatos, né? Também um deputado de Minas, né, de Magalhães Pinto, também, todos eles esperavam que em 65 eles pudessem ser candidatos. Eu trabalhava na época na sucursal do Rio, do Jornal do Estado de São Paulo, levado para lá pelo Luiz Garcia, com quem eu tinha trabalhado na tribuna da imprensa. Eu trabalhei com
Meus chefes na tribuna foram Luiz Garcia e Zueni Ventura. Você vê como eu fui bem servido em matéria de chefia e conhecimento de jornalismo que eu adquiri. E o Estado de São Paulo, como todos os jornais da época, tinham listas de pessoas não gratas, tratavam mal as pessoas. O Adhemar de Barros, por exemplo, nunca era colocado o nome dele. Era assim, o senhor Adhemar Barros era o governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Né? Então, sempre quando ele vinha aqui para o Rio, não é? Lá ia eu ter que entrevistar ou procurar saber o que ele estava fazendo. Eu dizia lá em São Paulo que ia vir aqui para se encontrar com o doutor Rui. Ele é um advogado, amigo dele e tal. Todo mundo sabe que o doutor Rui, na verdade, era uma senhora da sociedade carioca, né? Muito simpática, por sinal, né? Que morava no Morro da Viúva, né? Que ela era uma pessoa da sociedade mesmo, né? De recursos. Bom, eu consegui falar com ela, né? E pedi que quando ele estivesse no Rio, que eu ligasse para ela, ela me desse acesso para conversar com ele. Ela, muito gentil, né? Fez, ela com certeza não se ligava tanto assim em política, não sabia desses problemas no estado de São Paulo, com a Adhemar, não sei coisa. Então eu soube, né, que ele estava lá, fui lá, toquei a campainha, ela que me recebeu. E daqui a um pouco eu vejo vindo o Adhemar de Barros, num hobby de chão, né, um roupão, né, muito à vontade. Achei meio estranho, o cara me recebendo de roupão, mas tudo bem, pô, tudo político. Gosta de estar sempre engravatado. Ela disse quem eu era, não é? E ele disse, pô, não, só, por favor, senta aí nesse sofá. Eram 2 sofás, um em frente ao outro, sofás enormes. Eu sentei e quando ele se sentou, ele dobrou a perna, cruzou a perna e deixou o saco do lado de fora. Aquele sacão enorme, pendurado. E eu para fazer entrevista com o cara. E eu simplesmente fazer todas as perguntas para ele, sem dar a perceber que eu tinha notado. Né? E ele tinha feito de propósito, para me constranger. Viu aquele rapazinho, quase inerme. Entrei a entrevista lá na casa do doutor Rui. Mais ou menos na mesma época, eu posso contar um outro fato também, que é referente ao João Goulart. Quando o governo já estava em Brasília, mas quando vinha aqui era do Palácio Laranjeiras, que hoje é do governo do Estado, né? O João Goulart estava aí. Então tinha um lançamento, cerimônia de lançamento, televisionamento, uma mesa enorme assim, os jornalistas aqui assim, eu estava de lado aqui, bem olhando aquela fila de autoridades sentadas ali que se levantavam para fazer o discurso. Era uma sequência de discurso, ia falar o presidente da Eletrobras, né? Ia falar o ministro da área e tal, ia falar sindicalistas, ia falar o presidente. E começou, se não me engano, com um sindicalista. O cara não parava de falar. E aí, logo no início, ou foi o presidente, seria o novo presidente da Eletrobras, né, que uma hora olhou para o presidente João Goulart, aí o João Goulart se ajeitou na cadeira, se esticou todo, passou o braço por trás de algumas cadeiras, pegou a ponta do paletó do líder sindical e deu 2 puxadinhas assim, pum, pum. Aí o cara olhou para ver quem é que estava puxando o paletó dele, viu que era o presidente, parou o discurso na hora. Bom, olha só, para finalizar, eu comecei a trabalhar fazendo cobertura de polícia, a gente começava na polícia. E aí uma vez, bem jovenzinho, fui fazer uma cobertura, tinha uma confusão qualquer no morro, eu já não me lembro mais qual era o morro, eu sei que tinha uma subida grande, tinha um acesso assim que você andava pra caramba para chegar lá onde tinham as casas, né, unidades. Aí eu e o fotógrafo chegamos, o negócio já estava rolando, né? E a gente não sabia direito o que estava acontecendo, não estava acontecendo, né? E vinha descendo uma senhora, eu cheguei e disse, minha senhora, por favor, o que está acontecendo aí? Tem alguma coisa séria?
ela virou olhar para o alto do morro assim, ela disse, não, acho que a coisa está feia, porque vem lá 2 baleados, olha só. Os 2 baleados, entre aspas, eram 2 repórteres de jornal. Um repórter, né, que contava a história, que era o Baleixo, que não tinha uma perna. Então ele tinha uma perna mecânica. E o outro, que estava junto dele, era um fotógrafo, grande outro fotógrafo também, o Romualdo, que tinha um problema na outra perna. Também tinha uma prótese, né? Então era isso aí, eram os baleados, né? Isso aí.